Olá a todos, eu sou o professor Francisco, colaborador do projeto Programação para Crianças do Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas e vamos programar uma versão do famoso jogo Dino Rush. É aquele joguinho que aparece, no navegador Google Chrome quando ele detecta que você não tem sinal de internet. Então, nós vamos fazer uma adaptação desse jogo, colocar alguns elementos, e desenvolver alguns conteúdos de programação. Lembro a todos, que verifiquem aqui na descrição do vídeo os links para acessar o conteúdo dessa aula. Nós temos o PDF explicando passo a passo da programação e também os arquivos executáveis do programa Scratch, para quem quiser executar e verificar a programação, como ela foi feita. Essa é a tela inicial do nosso jogo. Lembrando que nós iremos utilizar bastante conceitos, desenvolvidos nas aulas anteriores. Então, quem não viu as aulas anteriores e não tem familiaridade com o programa Scratch, eu recomendo que busque na nossa lista de vídeos as aulas anteriores, porque nós iremos utilizar alguns conceitos como clonagem de personagem, criar variáveis e que já foram desenvolvidos em outras aulas. Então, essa é a tela inicial do nosso jogo, o título do nosso jogo, e uma tecla para iniciar o jogo. Lembrando que eu também poderia iniciar o jogo clicando aqui na bandeirinha. Vamos clicar e ver qual é o nosso jogo, como ele se comporta, quais são os personagens e os principais pontos da programação. Esse é o nosso jogo. Veja que o objetivo principal do nosso jogo aqui é fazer com que o Dino salte esses obstáculos que aparecem na tela, aleatoriamente na tela. Vejam, nós temos alguns elementos para a gente discutir. Vamos colocar aqui inicialmente. Verifique. Nós temos o nosso cenário principal, certo? Além da tela inicial, nós temos o nosso personagem principal, o Dino. Nós temos no canto superior esquerdo um indicativo de vidas, utilizando esse símbolo de coração. Aí ele também indica quantas vezes que nós podemos deixar que o Dino choque nos objetos, nos obstáculos que aparecerão na tela. No canto superior direito, nós temos a pontuação. Essa pontuação ela vai variando de acordo com o tempo que o Dino corre sem chocar em nenhum obstáculo. Na verdade, sem perder todas as vidas. Então, veja. A pontuação vai aumentando de acordo com que consigo vencer esses obstáculos. Vamos falar em alguns outros pontos importantes para a gente avaliar. Então, vejam que também o meu personagem principal, ao saltar, ele muda a fantasia, indicando o salto, e também eu tenho mais de um obstáculo. Eu tenho nesta fase o arbusto, que seria um dos nossos obstáculos, e também tenho a rocha, que seria outro obstáculo. Outro ponto importante é o aparecimento das vidas extras na tela. Quando eu choco em objeto, eu perco a vida. Mas também, durante a minha corrida, irão aparecer vidas que eu posso agarrar e somar, então, a minha quantidade de vidas. Nós estamos utilizando aqui uma quantidade máxima de 5 corações, ou seja, 5 vidas. Quando eu perco todas essas vidas, ou seja, quando eu choco, quando eu bato 3 vezes
Então, essa seria as nossos principais componentes que nós vamos abordar agora individualmente. Primeiro, nós podemos observar quais são os nossos personagens, os personagens que nós devemos utilizar na nossa programação. Então, nós temos a nossa tela inicial, né, porque, na verdade, é só essa nuvem que foi colocada aqui para poder escrever a palavra play, né, que seria o nosso botão de início de jogo. Nós temos o Dino, nosso principal personagem, que tem algumas fantasias, né? Essas fantasias elas são utilizadas para simular movimento do personagem. Nós temos o arbusto, né, que é um obstáculo, a pedra, que é outro obstáculo, o cactus também. Nós temos um esqueleto aqui, né, só para a gente vai enfeitar o nosso cenário utilizando o esqueleto. Tem o coração, que indica soma de vida, e temos os corações utilizados, né, para compor a barra de vidas do nosso personagem. Nós ainda temos também uma seta para indicar a mudança de fase do jogo. Então, nós também temos uma plaquinha de fim de jogo, quando você consegue somar uma pontuação, uma determinada pontuação, e assim terminar o jogo. Tá? Agora vamos ver passo a passo, né, a programação de cada um desses personagens. Lembrando que quem utiliza Scratch, né, ou já viu as outras aulas, sabe que a programação desse jogo ela vai ser distribuída para os diferentes personagens. Tá? Então, vamos à nossa tela inicial. Tá? É bem simples a programação da tela inicial. Quando, né, a bandeira for clicada, se eu utilizar a bandeira para iniciar o jogo, né, eu vou mostrar essa região da minha tela, onde eu tenho a tecla Play, tá, nesta posição, x2 e y-82. Quando este ator, né, que é o Play, ele for pressionado, ele for clicado, ele vai transmitir a mensagem Play para todos os demais personagens, indicando que o jogo vai começar. Então, vou gerar um som, né, para indicar isto, né, início do jogo, e também, caso, né, eu perca todas as minhas vidas, eu vou transmitir a mensagem batida. Se esse personagem, nessa minha tela inicial, receber essa mensagem, ele vai tocar um som e vai mostrar a tela de fim de jogo. Tá? Vai retornar, na verdade, a tela inicial para que você comece novamente. O Dino tem uma programação mais complexa, então eu vou deixá-lo por último, tá bom? O arbusto. O arbusto, né, ele tem uma programação relativamente simples. Né? Quando a bandeira for clicada, né, eu vou esconder, porque eu não quero que ele fique aparecendo no cenário. Tá? Quando ele receber a mensagem batida, que seria, né, que eu perdi todas as minhas vidas, eu também vou escondê-lo, porque eu não quero que ele apareça no cenário. E caso eu consiga vencer o jogo, também irei escondê-lo para que não fique aparecendo no meu cenário. Tá? Vamos colocar aqui uma tela só para a gente verificar isso. O nosso arbusto, né, ele se movimenta na tela. Na verdade, se nós observarmos a programação do Dino, a gente vai ver que ele não está caminhando, ele está apenas se movimentando, né? Ou seja, trocando a fantasia. Né? E essa ideia de corrida ela é dada pelo deslizamento dos obstáculos horizontalmente na tela. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu receber a mensagem play, eu vou mostrar, né, o meu arbusto e vou posicioná-lo aqui em x190 e y-65. Lembrando, né, que se eu quero que ele faça esse movimento, né, eu tenho que programar para que ele deslize horizontalmente.
Como é que eu faço isso? Se eu vou deslizar horizontalmente, eu vou variar a minha posição em X. Então, eu uso o meu laço sempre, né, para fazer isso, e vou adicionando um valor menos 10 a X. Então, isso vai fazer com que o meu arbusto, né, se movimente. Então, se, né, ele tocar na borda, eu vou fazer com que ele desapareça. Eu vou esconder esse arbusto. Veja que quando ele toca na borda, ele desaparece e reaparece, né, na minha borda direita. Então, eu posiciono novamente o meu arbusto em 190, x 190 e y menos 65. Tá? Como esse arbusto vai aparecer, na verdade, quando ele vai aparecer no cenário, né, será de forma aleatória. Como é que eu faço isso? Com o meu laço se, minha condição, né, se. Se eu vou gerar um número aleatório entre 1 e 10, e caso este número gerado seja menor do que 5, eu vou mostrar um arbusto. Tá? Vou mostrar o arbusto, vou fazer com que ele deslize, adicionando menos 10 a x. Tá? Caso o meu score, né, a minha pontuação, seja maior do que 100, eu vou esconder o arbusto. Tá? A gente vai ver que eu estou fazendo isso porque se a minha pontuação for maior do que 100, é um indicativo de que eu consegui passar a fase. Né? Na próxima fase, não aparecerão arbustos. Tá? Então, essa seria a programação do arbusto. A programação da rocha é bem parecida com a do arbusto, né? A diferença aqui é que a probabilidade dele aparecer é menor. Né? Lembre-se que a probabilidade do arbusto aparecer é caso esse número gerado entre 1 a 10 for menor do que 5. O da pedra é caso esse número de 1 a 10 for menor do que 3. Então, ele tem uma probabilidade menor de aparecer no cenário. Tá? Uma vez que ele apareça, ele vai se comportar como a rocha. Ele vai deslizar, né, subtraindo 10, ou seja, adicionando menos 10 a x, a posição x. Tocando na borda, ele também vai desaparecer. E, claro, né, se ele receber... Inicialmente ele vai ser escondido quando for clicado a bandeirinha. Se ele receber a mensagem batida, a gente também vai escondê-lo. E a mensagem win também iremos esconder, tá? Porque a gente quer que ele não apareça nas telas iniciais e final do jogo. O cactus também é um obstáculo. Tá? Ele tem uma programação um pouquinho diferente. Tá? Quanto, né, as condições de aparecimento são as mesmas. Então, se a bandeira for clicada, eu vou esconder, né, para que não apareça nas telas inicial e final, a batida também e a mensagem win. Agora, vejam que a condição inicial, né, para que o cactus apareça é se eu mudar o cenário para o cenário desert. Vamos dar uma olhadinha no nosso cenário, já que apareceu aqui. Então, eu tenho os cenários inicial, nosso cenário de introdução, tem o cenário Forest, né, que é um dos cenários principais do jogo, e também tem o cenário de deserto. Esse cenário indica, né, que eu estou na fase 2 do meu jogo. Também tenho, né, um cenário para game over, para fim de jogo, e um cenário para fim de jogo quando você vence o jogo. Tá? Então, o indicativo desse cenário aqui, nós já colocamos uma mensagem, né, de parabéns, felicitação, e também um score obtido. Né? O score obtido para finalizar o jogo sempre será 300, né? E 200 para mudar a fase. Então, voltando aqui à programação do nosso cactus, nós temos, uma vez, né, que eu atingi a minha pontuação necessária para mudar o cenário, mudar a fase, eu vou mostrar o meu cactus, vou posicioná-lo, né, na mesma posição que eu utilizei para os demais, para o arbusto, né, e sempre
que ele apareça, né? Eu vou fazer com que ele deslize, tal como a rocha e o arbusto. Qual é a diferença nesta programação? Tá? Essa programação, a diferença vai ser o seguinte: se o score for maior do que 100, que é um indicativo, né, de que eu estou na fase 2, eu vou possibilitar o aparecimento dos cactos. Primeiro, né, com uma probabilidade maior, uma probabilidade aqui de gerar um número de 1 a 10, se for menor do que 6, ele aparece, né, vai deslizar. E se o meu score for maior do que 200, tá? Então eu vou fazer com que a probabilidade de surgimento dele seja ainda maior. Então, número entre 1 e 10, caso seja menor do que 8, eu vou fazer com que apareça um arbusto e deslize no cenário. Então, dependendo da nossa pontuação. As condições, né, para esconder e mostrar são as mesmas do que os outros personagens. Só para animar a nossa tela, né, de jogo, a gente também colocou aqui esse personagem, um esqueletinho, né, que vai aparecer também só quando iniciar a fase deserto, tá? E ele vai aparecer e vai deslizar na tela também para criar essa simulação, né, de corrida. Quando eu vencer o jogo ou perder o jogo, né, eu vou esconder esse personagem para que não fique nas telas inicial e final. Lembre-se, né, que eu tenho a possibilidade de agarrar, né, vidas durante a minha corrida. Para isso, nós estamos utilizando este símbolo, coração mais 1. Tá? Eu vou esconder, claro, né, quando iniciar o jogo. Né? E uma vez que eu receber a mensagem play, ou seja, eu estou jogando, existe a possibilidade aleatória, né, claro, de aparecimento desse personagem. Tá? Eu vou, uma vez que eu iniciar o jogo, né, eu posiciono esse personagem na posição 190, x 190, y 80. Né? E caso ele apareça, eu vou fazer ele deslizar na tela, tal como os demais os obstáculos. Tá? Se ele tocar na borda, ele vai desaparecer, claro. Né? E o número, a probabilidade de ele aparecer, eu vou gerar um número aleatório entre 1 e 15, e se for menor do que 3, né, ele aparece. Então, uma baixa probabilidade, né, de aparecimento. Caso eu perca todas as minhas vidas, né, ou seja, receber a mensagem batida, eu vou esconder também para ele não aparecer na tela inicial. A nossa barra de vida, né, no canto superior esquerdo, né, ela é representada por no máximo 5 corações. Esses corações, cada vez, né, que eu bater em um objeto, ele vai desaparecer, ou se eu conseguir agarrar um coração mais 1, vai aparecer um coração extra, lembrando que no máximo 5, né? Então eu tenho 5 corações para compor a minha barra, cada um na posição específica, tá? E a programação deles é muito parecida. Vou esconder, né, caso eu vença o início do jogo, para não aparecer. Quando eu receber a mensagem play, eu vou mostrar esse personagem numa posição específica, x menos 220, y 150. E como esse é o primeiro coração, né, eu vou esperar até que a vida, né, seja menor do que 1 para escondê-lo. É claro, né, se a vida for menor do que 1, é porque eu perdi o meu primeiro coração. Coração 2, né, 3, 4 e 5, o que muda é a posição dele na minha barra, né, como vocês estão vendo, posição na barra, e também a condição, né, para escondê-lo. Veja que a condição para esconder o primeiro é que a vida seja menor do que 1. O segundo menor do que 2, o terceiro menor do que 3,
o quarto menor do que 4, 5 menor do que 5. Os demais blocos são iguais. Para indicar, né, a transição das fases, eu tenho esse personagem que é a seta. Ele vai aparecer de forma com que eu indique, né, uma transição da fase, mas ele está atrelado, o aparecimento dele, à minha pontuação. Né? Vamos dar uma olhada. Né? Quando eu receber a mensagem play, eu vou posicioná-lo, né, em x 190 menos 50 e vou esperar até que eu consiga atingir uma pontuação de 100. Se eu conseguir atingir essa pontuação de 100, né, eu vou mostrar esse personagem, essa seta, eu vou fazer com que ele deslize, né, por 1 segundo até a posição x menos 180 e y menos 50. O que isso vai fazer? Né? Vai dar a impressão que eu estou enxergando a minha seta e que estou me aproximando dela. Né? Se o Dino tocar na seta, né, eu vou mudar o cenário, indicando então a mudança da minha fase, do meu cenário. Vamos ver. Então, só se a pontuação, né, fosse igual a 100. Como a minha pontuação aqui está baixa, eu não consigo executar essa programação. E eu ainda tenho, né, o sinal aqui, uma placa, né, de fim de jogo. As condições para aparecimento, né, são iguais. Eu tenho aqui, quando eu receber a minha tecla, a minha mensagem play, eu vou posicioná-la. E agora, o surgimento dessa placa, ela está condicionada a uma pontuação igual a 300. Se a pontuação for igual a 300, eu vou fazer com que ela deslize também. E caso o Dino, né, encoste, toque nesta placa, eu vou mudar o cenário para o fim de jogo, né, para o vencedor. Agora, vamos olhar a programação mais complexa do nosso jogo, que é a programação do Dino. Tá? Os cenários, eles também têm programação, né? Mas são programações muito simples. Né? É só de surgimento, tá? E de mudança de cenário e também se eu quero mostrar ou não alguns componentes, como, por exemplo, a minha barra de vida e a minha pontuação. Então, veja que no cenário, né? No cenário Forest, um dos cenários principais, que é da primeira fase, eu tenho, né, quando a bandeira for clicada, eu vou mudar para o cenário Introdução. Se eu estiver nesse cenário, eu vou para o cenário Introdução, né, para iniciar o jogo. Se eu receber a tecla Play, eu vou manter no cenário First Game. E se eu receber a mensagem batida, eu vou mostrar a variável Score, né, ou seja, porque é o final do jogo. Nos outros cenários, né, de introdução, nós temos, né, a mesma programação, tá, para o cenário de introdução, e para os demais cenários também nós temos a mesma programação. Então vamos agora para a programação mais complexa, que seria a do Dino. Tá? Vamos ver o que o Dino é capaz de fazer. Quando a bandeira for clicada, eu vou esconder, né, tanto o meu personagem como a variável score. Tá? Quando eu receber a tecla play, eu vou tocar, né, um tema que vai ser indicar ali a continuidade do meu jogo. Aqui o tema foi o Dance Around. Né? Quando eu receber, né, a tecla espaço, quando a tecla espaço for pressionada, eu vou transmitir uma mensagem que é pull. Veja, eu simplesmente não estou fazendo com que ele mude, né, de posição. Eu chamo uma variável que sim vai fazer com que ele simule um salto. Tá? Então, eu vou chamar a variável pull e a variável pull vai simular este salto. Né? Vai dar essa impressão de salto e que o Dino vai caindo ao passar do tempo. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Uma vez que a gente receba essa mensagem, eu vou mudar a fantasia para Jump, né? Para uma das fantasias do Dino, para ele mudar
né, a fantasia dele indicar um movimento. Vou mudar essa minha variável pulo, que é uma variável que eu criei, pulo, para 15, para o valor 15, e vou repetir, né, adicionando 1 à variável pulo, tá? Até que essa variável seja menor do que 1. Tá? Vou adicionando o pulo a y, né, para adicionar qual é o valor do pulo de acordo com y, e vou mudar, vou diminuir, tá, essa variável menos 1. Isso vai fazer com que ele salte e vá e retorne, né, para a posição inicial. Tá? Então, a primeira parte do primeiro repeater vai fazer com que o dino salte. A segunda parte, repetir até pulo maior do que 15, né? E subtraindo menos 1 dy, vai fazer com que ele retorne para a posição inicial. Para dar a impressão de caminhar, de corrida ao dino, né? Quando a gente receber a tecla play, né? Nós vamos mostrá-lo e vamos mudar a vida para 5, porque a gente vai iniciar com o máximo de vida, mostrar a variável score, né, que nesse caso eu vou mudar para 0, porque eu vou iniciar o jogo, vou esconder a variável pulo, porque não é interessante ver essa variável pulo, né, e vou mudar a fantasia para walk, né, vou mostrar e vou mandá-lo, né, para a posição menos 150 em x e menos 40 em y. Veja que a posição dele não muda, né? O cenário é que está mudando a posição e dando a impressão que ele está correndo. Eu vou usar o meu laço, né, sempre. Vou esperar 0,1 segundo. Vou mudar a fantasia dele para dar a impressão de caminhar. Espero mais 0,1 e mudo novamente a fantasia dele. Isso vai fazer com que ele pareça que está correndo. Né? E, como eu falei anteriormente, né, o score, a pontuação aqui é dada pelo tempo que eu consigo permanecer no jogo. Então, eu vou adicionar 1, né, a score se eu continuar caminhando. Tá? Se, né, a pontuação ela for igual a 300, então eu vou esconder a variável score. Lembrando que 300 seria a pontuação máxima, ou seja, venci o jogo. Tá? Veja. Então, se eu clico aqui, eu vejo esse movimento do dino. Né? Se clico aqui, ele vai simular o salto. Tá? Veja. Continuando a programação do dino, se quando a tecla play, né, for pressionada, agora eu vou fazer com que ele adicione ou perca vida de acordo com o toque nos obstáculos ou no coração mais 1. Tá? Então vamos ver. Eu uso um laço sempre também. Tá? E se, né, o dino tocar na pedra, no cacto, né, ou no arbusto, ele vai fazer um som, né, para indicar ali a perda de uma vida e vai mudar a vida, a variável vida, para a vida menos 1, indicando, né, a perda de um coração. Tá? E também vou mudar a fantasia para simular ali um choque. Vou esperar 0,3 segundos, né? E caso a vida seja igual a 0, indica que eu já perdi todos os meus corações, eu vou transmitir aquela mensagem de fim de jogo quando eu perder o jogo. Né? Vou esconder, né, o meu personagem, vou esconder a minha variável e vou parar tudo, porque eu perdi o jogo. Tá? Se eu tocar na minha seta, né, é o indicativo, né, que eu vou passar para outro cenário, que eu estou em outra fase. Quando a tecla play também, né, for pressionada, eu vou utilizar um laço sempre para observar se o dino encontra, se ele toca ou não o coração mais 1. Caso, né, ele toque o coração mais 1 e a vida for menor do que 5, porque é o máximo de vida, né, eu vou tocar um som para indicar que ele encontrou um coração e vou mudar a vida para a vida mais 1. Vou esperar 1 segundo, né, e vou ficar observando novamente se ele toca ou não o coração. Aqui, para a gente finalizar,
o que acontece com o meu personagem, né? Quando eu recebo a mensagem batida, então eu vou mudar o cenário para Game Over, porque eu perdi o jogo, né? Vou tocar um som para indicar a finalização do jogo e vou esconder a variável score. Quando, né, eu receber o cenário win, indica que eu venci o jogo, né? Eu vou tocar também um som, vou esconder o meu personagem e vou esconder a variável score, porque já tem, né, no próprio cenário de fim de jogo, no caso que eu venço, já tem as informações. Então, essa é a programação no Dino. É complexa, mas se a gente acompanhar no nosso PDF, a gente tem um passo a passo para a gente conseguir programar esse jogo, né? Então, veja, né, vamos aqui. Vamos jogar mais uma vez. Vou colocar em tela inteira. Então, eu tenho a minha tela inicial. Eu posso jogar. Veja que eu, inicialmente, né, eu peguei uma vida, mas não somou mais um agora também a minha barra de vida, porque eu já tenho 5. Vou perder uma aqui. Ó, perdi, foi para 4. Vou pegar essa, opa, mas perdi novamente. Voltou para 5. Ok. Veja, tem uma vida, mas a pontuação continua aumentando, né? Consegui passar a fase. Então agora só tem cactos, né? E corações mais um. Veja que o esqueletinho ali passando embaixo para indicar movimentação do cenário, né? E como é aleatório, pode ser que as fases sejam bem simples, como aparentemente essa, né? Que os cactos estão vindo basicamente na mesma velocidade, ou pode ser bem mais complexo. É aleatório, né? Então veja, ó, já vi uma pedra. E vamos ver se a gente consegue obter a pontuação máxima. Seria 300, né? Essa portinha ali. Aparentemente, ó, chegamos no final. Então aparece a mensagem de parabéns, né? E o score que eu obtive, né? Esse então foi a programação na nossa aula, né? Uma adaptação do jogo Dino Rush do Google Chrome, né? Espero que tenham gostado. Verifiquem a nossa descrição para fazer o download do material de apoio, do PDF, né? Explicando o passo a passo, e também dos arquivos desse jogo, né? Para quem quiser executar no programa Scratch. Muito obrigado, até mais.